Boa tarde a todos, começando aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje vamos falar um pouquinho dos dados que saíram nos Estados Unidos ontem e hoje, e também hoje tivemos a ata do Fed e mais dados no Reino Unido. Roda a vinheta. Então, pessoal, antes de começar, de passar para a nossa agenda econômica, vamos falar um pouquinho de como estão os mercados mundo afora. Aquele mapinha clássico que a gente mostra todo o vídeo aqui. A gente pode ver aqui já que a Rússia fechou em forte queda, né, de 2,11%, é o mais vermelhinho aqui. Não só a Rússia, né, mas toda a parte de cá do ocidente do mapa. Mas lá de cá, vamos para falar do América do Norte. Canadá com alta de 0,08%, o S&P com queda de 0,41%, muito provavelmente por conta dos dados que foram reportados, né, começou um pouco de preocupação com o Fed, vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Ibov está subindo 0,14%, já está caindo, né, mas aqui não está subindo. FTSE 100 com queda de 0,44%, DAX com alta de 0,14%, Xangai na China com queda de 0,82%, Nikkei com queda de 1,46% e Austrália com queda de 1,50%. Né? As empresas lá do China, Japão, estão muito preocupadas por o mercado, né, muito preocupado por conta de uma possível quebra, né, daquela incorporadora. E aí está preocupando um pouquinho mais, porque ela é até maior que a Evergrande, na época que deu aquela quebra da Evergrande, preocupou bastante. E agora outra incorporadora começa a dar sinais que vai ter default. E aí também preocupam alguns fundos, né? Alguns fundos estão bem posicionados nessa incorporadora e aí o mercado começa a se preocupar. A gente vai ver que é geral a preocupação. A gente pode ver aqui nosso índice de ganância e medo já está no neutro aqui de 54, né? Caiu 10 pontos aí da última vez que a gente falou. Estava no 63, 64 mais ou menos. Já caindo aí 10 pontos, já vê que o mercado está ficando bem mais temeroso, né, do que ganancioso, como estava no mês passado. Vindo aqui para o DXY, operando em alta de 0,30%, conseguindo superar aqui esse patamar de resistência, né, mas claro, tem uma máxima aqui ainda no 103.500. Se passar aqui, 104, 105, essa região aqui é o próximo alvo do DXY, que se recuperou bem. Né? A gente vem aqui acompanhando essa queda, caiu bastante, mas agora se recuperou em V aqui, né? Como a gente fala. Caiu tudo em um pouquinho aqui, depois subiu tudo em outra linha. O S&P acabou de renovar a mínima, estava caindo menos, já está caindo 0,60, ou seja, essa preocupação que eu falo, né? Hoje, às 15 horas, saiu a ata do FONC, e foi justamente falando sobre essa questão dos juros, né? Que muito provavelmente vai ter que continuar o aumento de juros. Alguns dados econômicos vieram acima do esperado e o que preocupou bastante o Jeremy Powell, e ele já falou que vai ter que ter aumento de juros muito provavelmente na próxima reunião do Fed. S&P tem esse suporte aqui do 4.390, é o próximo patamar, é para lá que ele deve estar indo. Né? Caso venha perder esse suporte, próximo ponto é o 4.330, esse fundo aqui de junho, de 26 de junho. Vindo para o petróleo, como eu falei, o temor é generalizado, né? As commodities também estão sofrendo. Petróleo operando em queda de 2,04%. Por quê? Porque se acontecer algum problema na economia da China, nos Estados Unidos, tudo isso preocupa o mundo. Né? A economia global vai sofrer porque são os maiores consumidores, os maiores importadores de todo do mundo. E aí eles, tendo a economia enfraquecendo lá, pode gerar preocupação porque não vai ter esse consumo, os países não vão exportar, a economia não vai crescer e o mundo não cresce. E aí começa a preocupar e a gente vê o resultado em todos os ativos. Né? O minério de ferro fechou em queda de 0,20% no próximo da estabilidade. E vindo aqui para a agenda econômica, né? Vamos lá, os dados mais importantes de ontem. Aqui, o dado que mais preocupou foi justamente isso aqui, as vendas no varejo, que veio acima do esperado, né? Era guardado 0,4% no mês de julho, veio 0,7%, bem acima do esperado, né? E bem acima do mês anterior também, que havia sido 0,3%. Isso impactou no acumulado de 12 meses de 3,17%. Né? O dado anterior havia sido 1,59%, praticamente dobrou a esse dado das vendas no varejo. Foi justamente isso que preocupou a questão do Fed e hoje, quando saiu a ata, foi o discurso exatamente relacionado a isso, né? Que os dados econômicos estão mostrando força ainda, não está tendo arrefecimento da economia nos Estados Unidos. A gente pode ver aqui também um dado que saiu hoje, as construções de casas novas veio acima do esperado, né? Era guardado 1.448 milhões, veio
ou 1 milhão e 448 mil, e veio 1 milhão 452, né? Levemente acima do esperado, mas bem acima do dado anterior, que foi 1 milhão 398 mil casos. Ou seja, todos esses dados aqui preocuparam bastante o Fed e que já sinalizou, né, que vai ter, de fato, aumento na próxima reunião se continuar tudo do jeito que está. Aqui no percentual, a gente pode ver que saiu de menos 11,7% para 3,9%, né, bem acima do esperado, e foi exatamente isso que preocupou o Fed. O estoque de petróleo saiu de positivo em 5,851 milhões de barris para negativo em 5 milhões 960 mil barris de petróleo. Outro dado que tivemos que foi importante foi a inflação do Reino Unido, né, que caiu de 7,9% para 6,8% no acumulado de 12 meses. Né? O Reino Unido começa a conseguir controlar seu índice inflacionário, que é positivo para o mundo. Né? O Reino Unido também é uma economia muito grande, muito relevante no cenário global e começa a se recuperar. E aqui tivemos na zona do euro a prévia do PIB, veio em 0,6%, dentro do esperado e abaixo do dado anterior. Produção industrial veio acima do esperado, era aguardado negativo em 0,1, veio 0,5 positivo. No acumulado de 12 meses, no entanto, ficou em menos 1,2, porém acima do mês anterior, né, que era menos 2,5 e bem acima do que era esperado. Era aguardado dado negativo em menos 4,2 e veio negativo somente em 1,2. Zona do euro começando a mostrar recuperação também, o que deve começar a preocupar na questão inflacionária. Mas aí é para esperar sair os dados para a gente ver como é que vai vir, como é que vão vir esses dados lá na zona do euro, no Reino Unido, para ver como é que vai ficar a situação. A gente pode ver que Estados Unidos já mostra recuperação, não consegue, não recuperação, né, mas não consegue diminuir sua atividade econômica, e o que já começou a preocupar o Fed. Tem até uma notícia sobre isso, saiu agora há pouco, né? Aqui, membros do Fed ainda veem riscos de inflação e nova alta de juros, revela a ata do Copom. Exatamente isso que eu falei. E a outra coisa que eu falei foi BlackRock e Allianz estão entre investidores de incorporadora chinesa em crise. E o que preocupa muito, né? A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo, se não é a maior, não lembro direito agora, e está com uma posição muito grande na Country Garden, né? Que é a incorporadora chinesa que está perto de ter um default, e aí começa a preocupar todos os mercados, né? Vindo para a nossa bolsa aqui agora, falar das altas e baixas, falar das quedas primeiro. Natura caindo 7,74%, Ryzen caindo 5,03%, Elet caindo 4,89%, Alpargatas caindo 4,78% e Apvida caindo 4,5%. Né? Elet muito provavelmente está caindo aqui por conta da saída do presidente, né, do CEO, o Wilson. Ele acabou pedindo para sair da empresa e aí está preocupando bastante os investidores, muita gente saindo tirando capital da Elet. No lado da alta temos IRBR subindo 13,62, Via Varejo subindo 7,69, Magalu subindo 6,86, Sabesp subindo 6 e Dux subindo 5,60. Não tem nada de setorial, né? Um pouquinho mais aqui de varejo, né? Via Varejo, Magalu e Dux, Cogna, né? E Dux e Cogna que receberam recomendação de compra de algumas casas de análise, e aí o papel vai reagindo positivamente aqui às recomendações. Ibov acaba de fazer mínima, Ibov caindo 0,18%. Vamos mostrar rapidinho o gráfico aqui do Ibov. Ibov vai caindo aqui, está perdendo a mínima de ontem, né? O que começa a preocupar. Ibov já está na 10ª queda, se fechar hoje em queda, será a 11ª queda consecutiva, né? Isso não acontece já tem mais de 40 anos. E aí, Ibov se mostrando bem fraco. A gente pode, se quem acompanha o nosso grupo no WhatsApp, vê lá que a gente sempre posta o fluxo de capital estrangeiro, que está bem negativo nesse mês, está em 7,3 bi negativo o fluxo estrangeiro. E aí mostra que provavelmente isso aqui, né? Capital estrangeiro saindo, pesa muito na nossa bolsa que é boa parte da negociação é capital estrangeiro, e aí pesa bastante, e a gente vê o reflexo aqui no gráfico. Só falar do suporte, né? Que 115.760 é o primeiro ponto que está chegando pertinho já, só falta 200 pontos, deve ser o primeiro ponto a ser testado, uma mínima feita aqui que apresentou força compradora. Se perder, a gente vem para 114.700, que é uma máxima aqui que foi rompida, né? Um topo que foi rompido
nessa alta aqui, esse topo de cá de janeiro de 2023 foi rompido e é para lá que o índice deve retornar. Se perder, o próximo ponto será aqui no 111.400. Dólar agora, falando, dólar estava caindo, continua caindo ainda, apesar do Ibov ter acelerado a queda, o dólar continua em queda também. Dólar caindo 0,07%, cotado a praticamente R$5, né? 4,997. Dólar que apresentou uma forte recuperação, mas a gente vem sempre falando essa resistência dos R$5 que ele ia sentir e de fato sentiu, né? Já bateu o pregão anterior ontem, parou nessa região, hoje já testou de novo, vou aumentar só um pouquinho aqui, hoje já testou de novo essa região dos 5, não conseguiu romper, já recuou, mas agora já está subindo novamente, o candle já está positivo, mas ainda nada, não fechou ainda o pregão, tem que aguardar para ver se o dólar vai conseguir superar esse 5. Caso supere o 5, o próximo ponto de resistência para o dólar será nos 5,15, né? Exatamente esse topo deixado aqui em maio de 2023. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, passar um pouco das informações, da agenda, tivemos bastante dados, né, ontem e hoje, começou a preocupar bastante as economias globais, não é só aqui a nossa bolsa está caindo, além do mais, aqui no Brasil a gente teve a questão do aumento da gasolina e do diesel, né, a gasolina foi reajustada em 16% e o diesel em 26%. Isso deve gerar um impacto muito forte na questão inflacionária, no IPCA, né? E começa a preocupar um pouquinho ali também Campos Neto, que deve dar algum parecer sobre isso, né? Deve impactar ali em 0,40% mais ou menos no ano, no nosso IPCA, o que preocupa um pouco que não vai conseguir manter o IPCA na meta. Então, pessoal, agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo, pedir a vocês que curtam nossa página, LinkedIn, Instagram, YouTube, compartilhar esse vídeo também, se possível, ajuda muito o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, até sexta, tchau, tchau.